Bom, gente, eu começo falando um pouquinho aqui sobre o trabalho do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva para avançar sobre os eleitores de centro. A gente vem te contando aqui nessa semana, ao longo do CNN 360, que Lula estava fazendo um trabalho muito forte nesse desembarque que fez em Brasília, hoje já voltou, mas para atrair candidatos do MDB e do PSD principalmente, mas também de outros, digamos assim, partidos de centro. Chegou, como a Tainá mostrou ontem, Tainá Falcão, chegou a abocanhar o apoio de um integrante do PP de Ciro Nogueira, ministro da Casa Civil, que vai fazer campanha para Lula no Mato Grosso. Bom, pois muito bem, hoje eu fui falar com o Gilberto Kassab para poder entender um pouquinho como é que estava o partido. Já já eu trago esses dados para vocês, porque Lula conseguiu dividir o PSD, como eu contei na abertura, pelo menos 10 diretórios estaduais estão com Bolsonaro, mas outros 9 estão com Lula. Jogo acirrado. E agora o ex-presidente começa a trabalhar para atrair os eleitores de Ciro Gomes, os palanques regionais de Ciro Gomes. 2 exemplos que eu dou para vocês. Hoje, aliás, ontem, se tornou público o acordo entre Eduardo Paes, o prefeito do Rio, e o candidato do PDT de Ciro Gomes no Rio de Janeiro. Beleza. O candidato de PDT ao governo do Rio, de Ciro Gomes ao governo do Rio, é super simpático a Lula. Muito simpático a Lula. Publicamente simpático a Lula. No Maranhão, o candidato do PDT também já avisou que não vai fazer campanha contra Lula. Lula está mapeando onde tem pedetistas ou candidatos do PDT que são simpáticos a ele. E se não fizer oposição, já é lucro. Começa a avançar de olho no chamado voto útil. Lula falou muito ontem aos aliados a esse respeito. Ele tem dito que é preciso sim começar a voltar a trabalhar de maneira clara para atrair os eleitores que forem possíveis, o máximo de eleitores possível, para o campo dele já no primeiro turno. Lula tem dito que é pelo centro que essas coisas vão acontecer. Tanto que Lula e Alckmin vão fazer agendas distintas. A ideia é pulverizar ao máximo e usar Alckmin, uma figura ligada à centro-direita, pelo governo que fez aqui em São Paulo, sempre usar para atrair esse eleitor, para fazer aí a chamada moderação. O que o Lula está dizendo? Ele acha que é possível trabalhar a tese do voto útil já nesta eleição, de olho numa possível vitória no primeiro turno, que Bolsonaro trabalha para evitar a qualquer custo, inclusive com a chamada PEC dos benefícios, a PEC kamikaze.